Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido concurseiro e futuro servidor. Cá estamos nós de volta em mais um assunto de direito administrativo. E qual é o assunto de hoje? Serviços públicos. É um assunto que é sempre também cobrado em prova de concurso, principalmente em relação àquela parte de extinção. Você já deve ter feito uma questão de prova falando de encampação, falando de caducidade, falando de concessão, falando de permissão. É sobre isso que a gente vai tratar, e entre outras coisas, nesse tópico de hoje de serviço público. Então, sem perder tempo, serviços públicos. Aqui nesse desenho, perceba que eu tenho um exemplo de alguns serviços públicos. Serviço de água, serviço de energia, serviço de telefonia, serviço de gás. Então vamos passear por um conceito de serviço público, pelos princípios do serviço público, classificação, concessão, permissão. Então é um assunto onde vamos tratar de vários tópicos diferentes, a começar com a base, com a Constituição Federal. O artigo 175 da Constituição Federal, o que ele diz? Ele diz que cabe ao poder público a prestação de serviços públicos. Beleza. Só que como é que este poder público ele pode vir a prestar esse serviço público? Ele pode prestar o serviço público diretamente ou mediante o regime de quê? Concessão ou permissão. Só que para existir concessão ou permissão, sempre vai ter que existir uma prévia licitação. Então, só fizemos a leitura do artigo 175. Mas o que a gente vai ter que fazer agora? Esquematizar esse artigo 175. Então, vou apagar tudo aqui para poder a gente fazer um desenho em relação a essa parte de serviços públicos. Deixa eu apagar, deixar a nossa página em branco. Então, vamos saber aqui, ó, a quem que esses serviços públicos, quem é que pode vir a prestar o tal dos serviços públicos. Veja bem, de uma maneira simples, a gente já vai pensar da seguinte maneira. O serviço público ele pode ser prestado tanto pelas pessoas da administração direta, como ele pode vir a ser prestado pelas pessoas da administração indireta. É claro que eu sei que vocês já sabem quem é que faz parte da administração direta e indireta, mas vamos lá. Na administração direta eu tenho quem? União, estados, Distrito Federal e os municípios. E na indireta temos quem? Autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Então temos União, Estados, Distrito Federal e municípios na direta, na administração chamada de centralizada, e temos as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista na administração indireta, chamada de administração descentralizada. Só que eu vou fazer um desenho aqui que eu aconselho a você nem fazer aqui embaixo porque eu vou apagar. Tu lembra que a gente viu o seguinte, ó, que uma pessoa poderia passar uma atividade para outra pessoa. Estudamos esse desenho aqui em organização administrativa. Perceba, esse fenômeno é um repasse interno de funções ou externo? Externo é chamado de descentralização. Então, essa pessoa pode descentralizar, repassar a função para outra pessoa. Quando esse repasse acontece por vontade da administração, chamamos de descentralização na forma de delegação. Já estudamos isso daqui. E essa pessoa que vai receber a atividade é uma pessoa do setor puramente privado. É uma empresa, uma pessoa, sei lá, do setor privado, que quando recebeu a delegação vai poder fazer a execução de determinado serviço público. Então, algumas pessoas do setor privado, elas vão poder executar o serviço público porque receberam uma prévia delegação. Então, no final das contas, quem é que pode prestar serviço público? Tanto as pessoas da administração direta, quanto as pessoas da administração indireta, quanto as pessoas do setor privado que tenham recebido uma prévia o quê? Delegação. Aí eu vou apagar, que isso aqui foi só para lembrar do assunto de organização administrativa, que a gente já fez vários esquemas sobre isso daqui. Então, o serviço público pode ser prestado pela administração direta, pela administração indireta e por alguma pessoa do setor privado, desde que essa pessoa do setor privado
tenha recebido uma prévia delegação, ou seja, que o poder público tenha delegado a possibilidade dela executar um serviço público. Até aí nenhuma novidade. Só que quando essa pessoa do setor privado, ela recebe essa delegação, ela passa a ser chamada de concessionária de serviço público ou passa a ser chamada de permissionária de serviço público. Concessionária ou permissionária. Aí olha como fica simples. Quem são então aqui, ó, as concessionárias e as permissionárias de serviço público? Eu acho que fica muito prático até pelo desenho. Concessionárias e permissionárias são pessoas do setor privado que, mediante uma prévia delegação do poder público, puderam passar a executar determinado serviço público. Então, no final das contas, quem é que pode prestar serviço público? União, estados, Distrito Federal e municípios, e ainda autarquias, fundações públicas e empresas públicas e sociedades de economia mista. E, além disso, alguma concessionária ou permissionária de serviço público, que nada mais são do que pessoas do setor privado que, mediante uma prévia delegação, puderam passar a executar determinado serviço público. Beleza? Só que deixa eu te perguntar uma coisa. Imagina que determinado estado está querendo aumentar a oferta de linha de ônibus, quer aumentar o número de ônibus naquele estado. Beleza. Poderia o governador, de maneira livre, escolher as empresas que ele quer que venham a desempenhar aquele serviço de transporte? Aí não, né? Porque se ele fizesse isso, estaria ferindo que princípio, pessoal? Muito bem, o princípio da impessoalidade. Fere outros também, mas de cara, se eu sou governador e digo, eu quero aquela empresa dali para poder prestar o serviço de transporte, isso tá na cara que eu estou privilegiando pessoas determinadas. Então eu, governadora, para poder garantir a impessoalidade, para existir uma concessão, para existir uma permissão, necessariamente vai ter que existir uma prévia licitação. Então, para existir uma concessão, para existir uma permissão, vai ter que existir uma prévia licitação. E depois da licitação, com aquela que der a melhor proposta, o poder público vai assinar um quê, pessoal? Um contrato. E como é um contrato com o poder público, vai ser um contrato do tipo administrativo. Então perceba, aqui vai existir então uma licitação e depois da licitação se assina um contrato. Contrato assinado, essa pessoa do setor privado passa a ser chamada ou de concessionária de serviço público ou de permissionária. Professora, quando é que vai ser concessionária ou permissionária? A gente vai ver daqui a pouco. Por enquanto, vamos falar de maneira genérica, que daqui a pouco a gente vê quando é concessão e quando é permissão. Então, resumo de tudo. Quem é que pode prestar serviço público? As pessoas da administração direta, as pessoas da administração indireta e ainda alguma pessoa do setor privado que tenha recebido uma prévia delegação. E essa delegação, para ser feita... Meus amigos, gostou? E aí, galera, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo a videoaula? Aliás, você quer assistir as nossas 187 videoaulas para o concurso da Universidade Federal da Fronteira do Sul? Então acesse lá concurso.com.br. Nós temos um curso super competitivo para vocês por apenas 10 mensalidades de R$20. Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau.